A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, o programa deste dia 8 de fevereiro, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. E Luís Matias. Boa tarde. Devidamente anunciado logo no início, exatamente. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos que tem marcado os últimos dias a nível da atualidade, mas também para falar sobre o clima. Não é a primeira vez que abordamos a questão, mas hoje falamos da seca. Já lá vamos. Antes disso, no período fora da ordem, Bento Anastácio, que tema trazes para a abertura do programa? Boa tarde, Luís, boa tarde ao Ricardo e ao Alberto, e quem faz o favor de nos ouvir. Nos últimos dias, muito se tem falado sobre a questão da eleição dos vice-presidentes, isto tudo porque o Chega conseguiu escolher o energúmeno entre os energúmenos para apresentar como candidato. Mas não é isso que me traz neste momento, é isso a seu tempo. Ora, o que é um vice-presidente da Assembleia da República? Um vice-presidente da Assembleia da República não é apenas e só um entre os 230 que, quando o Presidente da Assembleia da República vai fazer qualquer coisa, toma conta do plenário. E pronto, bate lá com o martelo, grita, dá a ordem de seguimento e tal. Não. A vice-presidência da Assembleia da República é um lugar institucional, é um lugar de representação da República. Quando um vice-presidente se desloca a qualquer sítio, ele representa a República e os seus, não só as suas pessoas, o seu povo, etc., etc., mas é uma representação institucional. Pode, pelos azares da vida, se alguém espera que isto nunca aconteça, obviamente, poderá, inclusive, substituir em funções o Presidente da República, e sendo os vice-presidentes da Assembleia da República, muitas das vezes indicados pelo Presidente da República como seu representante em vários atos. Portanto, não é propriamente uma coisa de sumenos importância. Tem até hoje todos os partidos, quando escolhem um deputado para ser vice-presidente da Assembleia da República, têm cuidado extremo na escolha do cidadão que vai exercer esse cargo e as responsabilidades inerentes. Normalmente é alguém com currículo, que se sabe quem é, de onde vem, o que fez, o que é que a pessoa pensa e diz sobre o que quer que seja. Normalmente é alguém que tem o respeito e é aceite pelos seus iguais como alguém capaz de poder representar a República, o que obriga, no mínimo dos mínimos, a ter sentido de Estado. E ter o sentido de Estado e querer representar a República, esta, não outra, representar este Estado, não outro. Ter um vice-presidente do Chega, perdoem-me a expressão, mas é igual a ter o pretendente ao trono, o Dom Duarte qualquer coisa, como presidente da Assembleia da República, ou agora já não sei quem é o presidente do PPM, mas uma coisa deste género. Quer dizer, não se trata apenas e só de uma birra à volta de um cidadão. E também direi, para concluir, que não seria a primeira vez, nem será seguramente a única, em que uma das vice-presidências ficou vaga. Espero que volte a acontecer desta vez, já que não é possível ter um fascista a representar o Estado e a República. Vamos ver no que isso dá também e antecipar isso até noutros programas, quem sabe se não traremos esse assunto. Ricardo Freixal, boa tarde, bem-vindo. Nota para a abertura do programa neste espaço fora da ordem. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães. Boa tarde, Bento Anastácio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Acabámos de ouvir aqui a democracia by Bento Anastácio.
Ou seja, Bento Anastácio, desculpa lá, mas eu tenho que repostar, porque À vontade. eu não me revejo, ou não me tenho revisto em muitos dos presidentes da Assembleia da República, ou em alguns dos presidentes. Desconheço quem foram todos os vice-presidentes, mas de Também facto, Bento Anastácio, João Oliveira não podia ser vice-presidente da Assembleia da Nunca República foi. porque não foi eleito pelo povo. Não foi Não, eleito mas pelo enquanto povo. foi deputado, Não podia nunca foi ser, vice-presidente. não podia, mas neste momento não podia ser indigitado porque não foi eleito pelo povo. Isto para lhe dizer o quê? Que o vice-presidente indigitado, que eu não sei quem é, não conheço o currículo, se é bom, se é mau, tal como eu conheço o currículo de outros, conheço alguns currículos que, de facto, francamente, deixam muito a desejar e já desempenharam esses cargos. E, portanto, não é agora o Bento Anastácio e as pessoas que pensam como o Bento Anastácio que se podem agora ter o direito de contestar alguém que foi eleito democraticamente, que foi aceito no jogo democrático e que, portanto, pode ser perfeitamente indigitado. Portanto, O que não quer dizer a democracia, que possa ser eleito. Bento, a democracia é isto. Se não for, é um Exatamente, boicote. a democracia é ser indigitado, não é ser eleito. Não, tem que ser. E não ser eleito. Tem que ser alguém. Não, pelo amor de Deus, quer dizer, o resto são fé diversos e há boicotes, são novas democracias, que é o que estamos a assistir, é novas democracias. Bom, o que me preocupa Não, de mas, facto... para que houvesse uma nova democracia era necessário Esta é a nova democracia. que a democracia existisse. É o que Ora a bem, democracia o que acontece? permite. A democracia permite. É que este senhor não é A democrático. democracia permite, inclusivamente, que o Bento Anastácio conteste aqui a legitimidade Exatamente. de alguém que foi eleito. Exatamente. Epá, não pode, não deve. Bom. Ricardo, este então, é e o seu tema? Rápido, o meu então, tema, isso é agora que, mais de facto, sintético. é que ouvi na semana passada uma peça jornalística numa cadeia de televisão, uma senhora responsável, não sei a que nível, pelo Instituto Português de Oncologia, pelo IPO, dizer que faltavam 300 profissionais no IPO, que faltavam instalações no IPO, que há uma parte significativa do diagnóstico, e não sei se algumas terapias também que são feitas em anexos do IPO, que em 2000 havia um projeto qualquer para um hospital, para o IPO, que não foi conseguido, e portanto isto é de lamentar, de facto. Isto, infelizmente, é transversal às outras especialidades, não só por ser oncológica, porque anteontem vi também que dizia-se numa peça jornalística que cerca de 1000 médicos de família iriam abandonar a função pública, os seus cargos. O Hospital de Évora já foi pseudo-inaugurado não sei quantas vezes e continua, segundo o que penso, sem obra feita. E, portanto, isto é o estado da saúde que nós temos. Ou seja, sem entrar em grandes pormenores, porque não os conheço no seu núcleo, no seu âmago, lamento é que, de facto, também em termos de saúde, as coisas não vão bem. E se não forem bem em termos de saúde, a saúde é um bem elementar a que todos deverão ter direito e que está em perigo. Não basta dizer que se pratica, que vai haver. É preciso que, de facto, exista com condições e que não haja lugar para que surjam situações destas de reivindicação quase, de falta de infraestruturas, de falta de pessoal, numa área tão elementar e tão importante como é a saúde de todos nós. E fico-me por aqui. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, nota para a abertura do programa. Antes da nota que trazia para hoje... Quero também molhar o bico na nota molhar do o bico Bento. também? Molhar a sopa. Muito rapidamente, para dizer que tem razão o Bento Anastácio quando diz que não faz grande sentido o Chega ter um vice-presidente da Assembleia da República, visto que o Chega se declara contra esta República. E, portanto, se é contra esta República, não faz grande sentido ter cargos institucionais deste nível nesta República. Não tem razão o Bento Anastácio, na minha opinião, claro, quando trata um deputado eleito por portugueses como energúmeno, e não é maneira de se tratar os representantes da nação, sejam eles o que sejam, de direita ou de esquerda, ou de extrema direita ou de extrema esquerda, e também não tem razão quando lhes chama fascistas e lhes nega o direito de existência, porque quem determina se os partidos são fascistas ou não são fascistas, se são racistas ou não são racistas, é o Tribunal Constitucional. E legalmente o Tribunal Constitucional já se pronunciou e legalmente
O Chega nem é racista, nem é um partido fascista. Ponto. Em relação à minha nota, queria falar na lenta agonia do menino Rayan, marroquino, que morreu ao fim de 5 dias ou 4 dias dentro de um poço que não era bem um poço, aquilo era mais um furo do que um poço, um furo seco de 32 metros, com um diâmetrozinho, uma abertura de 45 centímetros, onde a criança com certeza mal cabia, por isso chegou ferida e não morta ao fundo do buraco. O que eu queria salientar aqui era o seguinte: quando há uma mãe que se desleixa, se esquece do filho dentro do carro num dia de calor, e quando ao fim do dia de trabalho vai encontrar o filho e ele está morto, e isso é noticiado, toda a gente censura essa mãe pelo desleixo, etc. Não vi ninguém censurar o desleixo do pai, que está a arranjar um poço, segundo o Diário de Notícias, e que deixa o filho de 5 anos cair dentro desse poço. Quer dizer, acho estranho, é o multiculturalismo e a tolerância, para mim, inconcebível, por ser a cultura deles, não é? Na cultura deles as crianças não têm a mesma importância que na nossa, portanto, está desculpado. Não, eu acho que não está desculpado. Há coisas que não se desculpam. A excisão do clítoris nas culturas, em algumas culturas africanas, a submissão das mulheres no Afeganistão e o pouco interesse dos pais pelos filhos, pela vida dos filhos no mundo árabe, ou seja lá ele qual for, não me parece desculpável. Depois, outra coisa que também não me parece desculpável é que os 4 canais de cabo de noticiosos portugueses estivessem horas e horas e horas infindas durante 4 ou 5 dias a filmarem sempre a mesma cena, uma escavadora a escavar um buraco, enquanto se diziam as coisas mais inacreditáveis sobre a criança, o salvamento de crianças, o salvamento de pessoas, o que é que a criança estaria a sentir, o que é que a criança, depois de sair de lá do buraco, iria sentir, o que é que seria preciso tratar a criança e os traumatismos da criança. E foi um festival de vaidades e de estupidez e de informação, espetáculo mórbido durante 5 dias. Há a imagem daqueles filmes com serial killers, em que os serial killers põem uma câmara a filmar em direto para a internet as torturas que vai exercendo às vítimas. Estão a ver? Dá a ideia que é para satisfazer os mesmos instintos dos mesmos espectadores, ou do mesmo tipo de espectadores. E eu aqui até diria: até tu, Papa Francisco, caíste na vaidade de aparecer a dizer que estavas a sofrer por causa do menino Ryan. Então, e os outros meninos todos do mundo que estão a sofrer tanto ou mais que o menino Ryan, Papa Francisco? Porquê o menino Ryan? Talvez porque, ao mesmo tempo, este episódio do menino Ryan dá para ver que a empatia por outro ser humano ainda existe, e é de saudar nesse sentido. O pior é o resto. E agora é a minha vez de meter uma colherada no Estás fora de serviço, tu estás fora de serviço, eu meti dentro do meu serviço, olha agora. As vai começar o tema a seguir. Uma vez, sem exemplo, sobre as notas anteriores. O que me parece ainda mais mórbido e o que mais me chocou foi ver que aquele tipo de programação, de transmissão, tinha público. Eu não consigo perceber, tinha público. Como é que, o que é que em que é que se tornou a humanidade para que aquilo fosse um espetáculo digno de ser seguido? Eu acho que isto que é a prova de que batemos mesmo no fundo. A espécie humana bateu no fundo, ponto.
Eu não culpo o público, porque o público reage por uma questão de empatia, não é? Como O nós público muda de canal, vamos eu ao não cinema, vi. Tu não vi. nós quando vamos ao cinema, Uhum. há certos filmes em que já está programado que naquele minuto, naquele segundo, há uma cena em que vai fazer o espectador chorar. E nem a malta chora. Ora, quem tem culpa disso não é a malta que chora a ver uma cena de cinematográfica que nem sequer é real, não é? Quem tem culpa disso é o realizador que fez a malta chorar Sim, e mas, sabe como fazer a malta chorar. este voyeurismo é pouco saudável. Não é uma coisa que seja Muito muito bem. natural. O gosto de ver Sim. alguém sofrer não me parece que seja um espetáculo condizente com a espécie humana. Obrigado, Com Bento. o agravante de se calhar até os contra touradas, os contra isto e contra aquilo, estiveram a deleitar-se com o desculpem a expressão utilizada, com o sofrimento do outrem. E isso deixa-me um bocado Muito zangado. bem, Bento. Fica essa chamada de atenção do Bento Anastácio. Infelizmente não é propriamente uma novidade deste tipo de cobertura informativa ou o interesse sobre ela. Existe precisamente um filme que refere isso mesmo, uma situação precisamente idêntica, no filme de Woody Allen chamado Radio Days, em que a rádio fez isso mesmo, na década de 30. Era um exemplo do que Exatamente. acontecia. Bem lembrado. Vamos entrar na agenda do dia de hoje, o regresso da seca. Será isso? É um regresso? Ora, estamos a viver tempos e dias em que chove menos. Aliás, não tem chovido. A Ministra da Agricultura diz que as reservas de água estão em baixo de norte a sul e vê-se, naturalmente. Que impactos são sentidos e o que vai acontecer no futuro próximo? Ora, Bento Anastácio, esta é uma questão recorrente. Já aqui até falámos em várias circunstâncias que o clima que temos tem estas características da sua irregularidade, de ser a sua regularidade, mas o que é que pode ser feito para mitigar esta questão? Ou seja, se calhar não evitar a seca, mas evitar a escassez de água para quem necessita dela. Pois, Luís Matias, só uma precisão. Não é o clima, é o tempo. É mais o tempo que Eu falei no clima, peço desculpa. Então, não sei, pois. Sim, mas olha, Matias, é claro que nós temos a sorte de ter entre nós um especialista nestas coisas, e estas coisas das coisas técnicas, obviamente, ficarei a ouvir quem sabe sobre alguma coisa sobre isto. Quer dizer que há coisas muito complicadas que isso a gente sente. Todos nós, por um motivo ou outro, passamos perto das barragens e vemos que elas estão vazias. Passamos perto dos ribeiros e é uma vala. E depois passamos ao supermercado e vemos o preço dos hortícolas. Portanto, sobre este aspecto da seca, eu dei por ele e sei que ele existe. Há depois uma tentativa por parte do governo de controle da água. Nós às vezes esquecemos que a água é um bem escasso e é um dos bens mais preciosos que existe sobre o planeta. Não é por acaso que desde sempre existiram guerras por causa da água e continuam a ter exemplos de questões complicadas com a água. Hoje em dia, todos nós nos lembramos de enquanto havia agricultura de subsistência, sobretudo no norte do país, de vez em quando aparecer um caso de um vizinho que matou o outro por causa da água, etc, etc. A água é e será sempre um problema muito complicado para quem vive neste planeta, tenha 2 ou 4 ou 1000 pernas. Portanto, será sempre por aí. O Alqueva veio de facto ajudar na cultura de regadio no nosso Alentejo e no nosso país, mas infelizmente a água que deveria ser bem utilizada está a ser utilizada para as monoculturas intensivas, o que não é, acho eu, a melhor forma de a usar. Depois, em termos económicos, também vamos pagar uma outra fatura, que teve a ver com aquela brilhante decisão sobre a qual nós aqui já falamos, do encerramento
da central elétrica do Pego. E agora não temos água e não temos energia produzida por via hidrológica, ou seja, as barragens não estão a funcionar e nós vamos ter que comprar energia ao preço exorbitante que ela está, porque se decidiu isto. Em relação ao que se vê-se sobretudo os produtores de gado perto do desespero. Eu, da situação que melhor conheço, tem a ver com a produção de leite, cujos produtores estavam pela Rua da Amargura, neste momento estarão completamente a arrebentar. Sei que alguns deles começaram já a ter que abater efetivo porque não têm como o alimentar, e isto é uma questão que nós vamos ter que passar. E sobre as soluções e etc. O Ricardo é que é técnico destas coisas. Sim, e eu pergunto ao Ricardo, face a este diagnóstico que o Bento aqui fez, estas identificações, o que é que nos espera neste tempo mais próximo? Vamos verificar estas questões da seca no preço dos produtos, na escassez de alguns deles, mas, claro, a questão central aqui é a seca, nós temos-la, não é propriamente uma novidade, pode ser novidade se calhar a regularidade com que ela aparece, e há quem diga isso mesmo, mas como é que podemos lidar com a escassez de água ou mitigar a escassez de água? Eu não vou falar sobre o clima, eu não sou especialista em clima, não vou falar sobre o clima. Como o Alberto Magalhães meteu bem a bucha, falemos sobre o tempo. E de facto, o Luís Matias, esta máxima que eu ouvi a primeira vez ao professor Lobo de Azevedo, que no Mediterrâneo a regularidade é a irregularidade. E, portanto, eu não gosto de atribuir estes períodos de escassez ou de abundância de precipitação concentrada, como temos aqui no clima mediterrâneo, como sendo resultante direto ou indiretamente de alterações climáticas, porque isso são sucessões cronológicas muito no tempo, para as quais nem sequer os especialistas são certos de que existam de facto. Poderá haver tendencialmente, mas não. E nós, aqui, quando abordamos a questão, de ânimo leve ou menos leve, temos a memória muito curta em termos do tempo que faz. Lembramos-nos do tempo que fez ontem, marca-nos uma data ou outra porque nos marca, mas marca-nos por outras razões, e coincidiu com um determinado tipo de tempo. Na abordagem destas coisas, devemos aqui olhar para dois aspectos. Primeiro, três aspectos, direi eu. O primeiro é a seca dita hidrológica. Seca hidrológica, ou seja, a capacidade que o nosso armazenamento de água tem para assegurar a sua capacidade máxima em período dito normal. E é também a reposição de água noutros reservatórios mais pequenos que não as albufeiras, que não as barragens, é o lençol freático, é o freático, bom, enfim, tudo isso dependente da água, naturalmente da água da chuva e da forma como a água da chuva cai. E nesse aspecto, nós de facto estamos neste momento perante a expectativa de nos poder acontecer uma seca hidrológica. Ou seja, das nossas albufeiras, aquelas que estão abaixo dos seus níveis normais, vamos lá, acabarem por encher. Mas isto é tudo muito volátil. Eu passei por Alqueva anteontem, e Alqueva está quase na sua cota máxima, não está muito para quem. E mais, Alqueva tem bomba de água para outras albufeiras mais pequenas que fazem parte do projeto de rega do Alqueva. E aqui remetemos, entretanto há outras barragens no norte, imagine-se, onde choveu muito mais quantidade de precipitação o ano passado e este ano, onde chove mais do que chove aqui, que não tem água. Portanto, isto tem que ver com o quê? Com a gestão da água. E esta gestão da água é transversal às barragens, à captação, ao armazenamento, à forma como ela é utilizada,
E é também, alguém tocou aqui há pouco nisso, é também na forma como nós utilizamos a água, ou seja, a água como recurso escasso que é. Aliás, todos os recursos que não são escassos agora podem vir a ser, serão precariamente, podem vir a ser mais tarde escassos. Todos os recursos que nós temos à nossa disposição, seja para fazer agricultura, seja para fazer seja o que for, devem ser utilizados com o máximo de eficiência possível. E, portanto, a água também, naturalmente. O outro aspecto tem que ver com a seca a nível agronómico. E essa é muito mais pertinente neste momento, porque neste momento estão em causa já, e já referimos isto aqui há 2 semanas, talvez, ou na semana passada, que falámos da Senhora das Candeias, está em causa a água que é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento das culturas, principalmente de todas elas, naturalmente, mas principalmente das culturas anuais, que têm o seu ciclo anual e, portanto, estão mais dependentes de períodos em que a água é fundamental para o seu desenvolvimento. E, de facto, neste momento, tudo isto periga o desenvolvimento destas culturas, estará a afetá-las com certeza. E, naturalmente, que depois, a jusante do processo produtivo, se tudo isto resultar, se tudo isto resultar numa produtividade prejudicada nas nossas culturas, naturalmente que não fora essa tal globalização que nos põe aqui, Alberto Magalhães, os produtos mais baratos vindos de outros quadrantes do mundo, e estávamos a perigar para a existência deles na bancada do supermercado. Porque é muito pouco, não esteja a fazer que se com a cabeça que isto é o mal necessário e pode resolver o problema agora, mas não resolve para o futuro. Bom, mas portanto, essa é a questão. De facto, nesta altura, estamos aqui a pedir que chova ontem. Mas, entretanto, não vamos... só aqui dois ou três pormenores. Dizem os nossos antepassados, a sabedoria popular, de vez em quando recorre a ela, dizem que cura-se melhor uma seca do que uma inverno. Ou seja, neste momento, para algum tipo de culturas instaladas, se não é que resolva o problema todo, mas se ocorrerem nos próximos dias 40, 50, 60 milímetros de precipitação, a coisa atenua-se e pode eventualmente continuar a chover durante o mês de março, durante o mês de abril, e as barragens e as albufeiras podem encher também nessas alturas. Portanto, neste momento, na sua leitura, quer dizer, não, é partida, não, neste é momento estamos perante uma seca hidrológica e não tanto uma seca... Não, estamos numa seca agronómica, num período de seca agronómica, sim, estamos, do ponto de vista hidrológico, mas, quer dizer, nada disto está ainda, pode estar muito comprometido, até porque o recurso, por exemplo, o Bento falou há pouco na questão da produção animal. A produção animal com ruminantes, feita à base de pastagens e de forragens, de facto, está de alguma forma perturbada, porque o nível de suplementação neste momento é superior àquele que seria num ano normal se tivéssemos culturas forrageiras instaladas de outono e inverno com o seu crescimento e o seu desenvolvimento normal. Mas, Bento Anastácio, o inverno não é tempo de vacas gordas e é um tempo na qual normalmente não é a água que é o fator limitante, mas sim a temperatura. Neste momento a temperatura, começamos a tê-la à nossa disposição, que está a subir, começamos a ter mais horas de sol, mas falta-nos de facto água na camada superficial para que as plantas desenvolvam. Portanto, estamos perante uma seca agronómica e... Qual é o preço de ter que alimentar à mão, não é? Claro. O alimentar à mão encarece... Sim. Alberto, claro. Mas aqui há eventualmente... Permitam-me passar para o Alberto só para completar aqui o raciocínio. Há aqui recursos forrageiros. Vai haver segundo... tivesse chovido mais... breve, sim. Se tivesse chovido mais, estavam mais desenvolvidos e atenuavam mais a necessidade de recorrer a outras fontes alimentares conservadas. E isto aí é falta. Estamos aqui perante um período prolongado de falta de água que perturba a nível agronómico. Repare, mas Ricardo, dou-lhe a oportunidade daqui a instantes novamente, mais brevemente, porque o Ricardo, como conhecedor profundo do assunto, leva-nos Não, profundo não, mando uns bitites de vez em quando. Não é? Alberto Magalhães, eu como não sou é uma questão, estamos até a fazer o nosso programa no dia em que passam 20 anos do encerramento das comportas da barragem de Alqueva.
que foi construída para evitar precisamente a escassez de água para a produção agrícola, mas não só, depois também para o consumo humano. E eu começo a conversa contigo até perguntar-te se nós estamos aqui em competição, enquanto seres humanos, por esta água também com a produção agrícola e com os outros animais, neste sistema, por exemplo, do Alqueva. Isso é uma pergunta complicada. Estamos em competição com quem? Com os animais? E com a produção animal e com a produção agrícola, na utilização dessa água. Com certeza, quando a água é escassa. Mas vamos lá ver. Eu, como não sou especialista, fui consultar o Google. Fiquei então a saber que secas graves em Portugal... Que também é climatologista, não é? Para além de doutor, exato. também é climatologista. Secas graves em Portugal existiram em 1995 e em 2005, 10 anos depois. E agora, se calhar esta será também, poderá ser uma seca grave, mas já não é 10 anos depois, já é quase 20 anos depois. Portanto, não há grande regularidade. Nem se estão o espaço não está a encurtar. É uma questão como dizia o Ricardo, é uma questão de que o clima regular na região mediterrânica é ser irregular. A irregularidade é ser irregular. E então também fui procurar a opinião de alguém que percebesse disto e descobri um especialista em assuntos da água, o Poças Martins. Não sei se o Ricardo conhece. Diz então o Poças Martins diz o seguinte: o Joaquim Poças Martins, o problema não é a seca, diz ele, o problema é a escassez. E dá um exemplo. No deserto do Saara há sempre seca, mas não há escassez porque não há pessoas. Como não há pessoas, não há quem utilize a água, não há água, mas também não, escassez não existe. Portanto, o problema da escassez tem a ver com as pessoas, não é? A escassez afeta a agricultura, mas também diz ele que há agricultores que saem ilesos porque, como os 3 porquinhos, construíram a casa no sítio certo. Isto é, escolheram sítios que têm sempre água, ou investiram e escolheram as culturas certas, adequadas ao sítio e à água disponível. Temos exemplos em Portugal, diz ele, de agricultores e associações de regantes que estão praticamente imunes à seca, porque em Portugal temos muitos agricultores pequeninos que se reúnem e aproveitam investimentos do Estado que foram feitos há uns anos e que gerem bem o que têm, não vão para além das posses e se autorregulam. Isto é o que diz o Poças Martins. Depois eu queria dizer, portanto, para resumir, há um problema quando se faz agricultura desadequada à água que existe. E também quando não existe nenhuma água. Obviamente não se pode fazer agricultura. Nos anos de seca há prejuízo e a coletividade tem que assumir a indemnização dos agricultores que têm prejuízo, solidariamente, acho eu. Bem, mas a seca este ano em Portugal vem-se agravar, como disse muito bem o Bento, porque a nossa tendência para ir na crista da onda das mudanças energéticas, não é? Das adaptações energéticas ao futuro, estou a ser enfático propositadamente, acaba por nos fazer figura de parvos, porque a seca existe mais, é porque há várias barragens em Portugal que estão vazias ou quase vazias por causa da produção de eletricidade. E até que se chegou a um ponto tal que o governo foi obrigado a proibir a EDP de gastar mais água para produzir eletricidade, porque ela já estava a faltar para alimentar, por exemplo, em Castelo de Bode, para alimentar milhões de pessoas que vivem na área da Grande Lisboa. Neste momento, para as pessoas terem uma ideia do que se passa, nós estamos a importar 30% da energia elétrica que consumimos a preços caríssimos, como dizia bem, são milhões e milhões de euros que nós gastamos para essa importação. Isto porque quisemos ser verdinhos,
ou verdetes, como eu lhes chamo hoje, e pobretes, mas alegretes. Isto é, gastamos o nosso dinheiro a comprar energia, mas fechamos as centrais mais baratas, que são as do Pego e a de Sines, que eram por centrais a carvão, fechámo-las para estarmos na crista da onda ambientalista, e depois agora que consumimos energia elétrica de Marrocos, produzida em centrais de carvão. A Alemanha vai abrir uma central de carvão ou abriu uma central de carvão ainda há uns meses atrás, e os outros países têm energia atómica ou nuclear, que nós também não queremos, porque é demasiado sei lá, aterrorizadora para os portugueses. Nós nem queremos minas de lítio, quanto mais centrais nucleares. Tudo o que dê dinheiro, ou custe pouco dinheiro, nós não queremos. Nós só estamos bem a gastar dinheiro, muito dinheiro, para estarmos na crista de todas as ondas. E por enquanto não digo mais nada, aguardo depois Bento, mais um bocadinho. Faça isto que o Alberto disse, então a nossa competição é com a produção de energia, enquanto seres humanos. Também, já viste? Bento. Sim, vamos lá ver uma coisa. Nós, a produção de energia é a forma de estar neste planeta. A gente, para se viver, tem que se produzir energia. Até a gente produzimos. Sim, mas estamos num ponto em que ou escolhemos beber água ou escolhemos produzir energia em Portugal? Ainda não chegamos aí, mas já havia coisa mais longe. Obviamente que já havia a coisa mais longe. É claro que esta coisa das energias renováveis e que é tudo é muito giro, eu gosto, até sou disso, mas há outra coisa que vem na capa de todos os livros da governação. É uma coisa que se chama utilizar o princípio do bom senso. E aquilo do bom senso também está escasso. É como a chuva. Temos uma escassez enorme das duas coisas. Portanto, eu penso que nós, com o desenvolvimento técnico, tecnológico, etc., nós vamos passar a consumir cada vez mais energia e não o contrário. Portanto, já lá vai. Nós não vamos deixar de ter, por muito que armemos ao verde e ao muito para a frente, etc., não vamos deixar de ir, os que vão, obviamente, às manifestações contra o lídio de telemóvel de topo de gama e com umas baterias, não sei de onde, no carrinho a gasóleo já, do paizinho, porque os Teslas e etc. não dá para subirem até lá acima, portanto a coisa não se dá, tem que ir num combustível fóssil, porque pura e simplesmente deixamos de ter algum tato, algum sentido de responsabilidade do que andamos a fazer neste planeta. E depois pagamos-las todas. Eu acho muito, muito, muito bem que sejamos os gajos que não usam carvão. Ok. Agora, parece-me mal ter que mandar vir energia de outros sítios a carvão, porque a gente estava mais aqui, nós era mais água, como diria o outro, que era mais bolos, nós aquilo era mais água e sol, quer dizer, e correu mal. Ricardo Freixal, abordando as questões, por exemplo, a questão da seca, com o tal princípio que aqui já falámos da irregularidade, ser a regularidade do clima mediterrâneo, será que faz sentido nós andarmos a falar da seca? Diz, Bento, sim. Era só para pôr também, o que eu era para perguntar ao Ricardo, para ele depois dar uma opinião sobre a qualidade dos sistemas de rega e, sobretudo, pela quantidade de desperdício de água que nós nos damos ao luxo de ter nesses sistemas. Pois, andámos aqui à volta do terceiro pilar que eu falei, que é a questão da gestão da água. Portanto, que é fundamental. E como o Bento diz, quer dizer, não é só a eficiência na utilização da água, ou a má eficiência na utilização da água, não tem só que ver também com aquilo que o Bento disse, que é, se calhar, a falta de manutenção ou a precariedade do ponto de vista das condutas e do sistema de condução da água, que muitas vezes, através do qual muitas vezes há perdas significativas de água. Esse é um ponto. Outra questão para a qual eu queria chamar a atenção
E para não levarmos aqui os nossos ouvintes a pensar que tudo, que esta questão da água que só tem que ver com a água do Alqueva ou com a água do regadinho. Não. O país tem cerca de 4 milhões de hectares de superfície agrícola útil. Ou seja, onde se faz agricultura, não era onde se faz agricultura. O Alentejo tem cerca de 2 milhões de hectares de superfície agrícola útil. E desses 2 milhões de hectares, apenas cerca de 200 mil, quando a Alqueva estiver completamente pronta a regar todas as áreas expectáveis, é que serão regadas. Ou seja, cerca de 10%. O resto do problema é o problema de toda a outra superfície agrícola útil onde a água, através dos sistemas de rega, não chega, e essa está muito mais dependente, naturalmente, daquilo que é a ocorrência com regularidade ou com irregularidade da precipitação. E nós aqui no Alentejo, no Mediterrâneo mais interior, estamos de facto muito mais afetados. Não é? Portanto, esse é o problema. Mas tem que ver também, naturalmente, e há bocado o Luís Matias perguntava, mas como é que, o que é que se pode fazer para contornar tudo isto? Joaquim Poças Martins foi aluno do Liceu Nacional de Évora, era um excelente atleta, um grande jogador de handball. Presto-lhe daqui as minhas homenagens, não sei se ele nos está a ouvir, se não, mas também um especialista na questão da água. Ele tem razão muitas vezes na questão dos pequenos regadios. Ou seja, Alqueva é importante enquanto grande sistema que permite regar uma grande área e de um grande projeto de irrigação, mas isso não exclui ou não devia excluir os pequenos regadios, sejam os públicos, sejam privados. De facto, a cadeia ficaria com muito mais ramificação e ficaria muito mais potenciada e estaríamos muito mais, no futuro, muito menos dependentes desta irregularidade se toda essa cadeia e se todo esse sistema existisse. Mas, de facto, é sempre o mesmo problema. A ambição é muito grande, as necessidades são muito grandes, os recursos são escassos. E para se fazer Alqueva, se calhar, não sobrou dinheiro para fazer, ou para pensar também nestes pequenos regadios, que ainda que sejam... Existem alguns pequenos regadios privados e existem alguns pequenos regadios com menos impacto que o Alqueva, mas regadios públicos que também fazem parte desta rede. E, portanto, tudo isso faz parte do sistema. E não esquecer também que, quando nos queixamos aqui, queixamos da agricultura, que é a agricultura de sequeiro. Aquela onde não chega a água, onde não chegou a água e onde a água que vem da chuva, da precipitação, é fundamental. Mas para rematar isto, Luís Matias, para terminar, então, para passar ao Alberto, não esquece, vou contar a pequenas, eu não sei se já referi esta rábula aqui, vou tentar ser muito sintético. Em 2002, houve uma altura na qual, quando chovia muito ou quando havia seca, vinham-me convidar para eu falar, e disse, pelo amor de Deus, já chega, porque senão o pessoal daqui a pouco não pode ouvir falar. Já vi este gajo na SIC e já vi outro gajo na TVI falar da seca e do tempo e é agricultor e não sei o quê, nada disso. Bom, então estou mais aliviado disso, mas recordo-me que, e tenho isto presente por Marcos, lá está, nós lembramos do tempo por Marcos. Se perguntarem como é que foi o tempo em 2020, bom, tenho uma ideia, mas em 2018 eu sei que foi assim. Eu sei que no dia 22 de fevereiro, uma estação de televisão perguntou da minha disponibilidade para falar sobre o tempo, sobre a seca. E disse, não, eu nem vim falar sobre a seca, eu vim falar sobre o tempo. Dia 22 de fevereiro. E fizemos a peça em cima de uma cultura anual, instalada de outono e inverno, havia 22 de fevereiro com um aspecto vegetativo extraordinário. E estávamos também com este problema das barragens, é que não enchem, que não enchem. E eu disse, atenção, é como vem neste momento, esta cultura está, não é o caso deste ano. Neste ano as culturas, porque a água choveu de uma forma, ocorreu de uma forma diferente, o nível de reserva de água no solo, para a maior parte da nossa área de sequeiro, é muito menor do que era nesse ano. E, portanto, há desenvolvimento prejudicado e há crescimento, sobretudo crescimento prejudicado por essas questões. Bom, e eu disse, atenção, porque, como vem aqui, outra coisa é encher as barragens, mas as barragens podem encher em fevereiro, em março, em abril. E se as previsões do tempo se concretizarem, dia 26 de fevereiro, chove entre 26 e 28, que era um fim de semana, julgo eu, chove cerca de 80 milímetros. E nós aqui, esta cultura vai ficar governada, passo o termo, para uns tempos. E relativamente às barragens, alguma vai para a barragem e vai começar a encher.
A coisa passou-se assim, entre o dia 26 concretizaram-se as previsões meteorológicas, começou a chover no dia 26, e entre o dia 26 de fevereiro e o dia 21 de março choveram mais de 300 milímetros de precipitação em Évora. Ou seja, as culturas foram mais do que regadas naturalmente, durante os meses fundamentais, curou-se a tal seca com a tal inverno, com a tal quantidade de precipitação que caiu, e as barragens ficaram cheias. Portanto, isto é irregularidade. Ou seja, Não temos está, uma irregularidade pela frente. Não há podemos... prejuízo, há incómodo em termos de custos de produção aumentados, há o perigo deste período se prolongar e depois não haver possibilidades de recuperar culturas e de ir com mais necessidade de inputs nos sistemas de produção. Isso há, sim, senhor. Há também o perigo das barragens que não estão repletas não encherem, mas poderá haver muita coisa em aberto. Não é? Alberto Magalhães, para concluir o Ricardo, assunto... o que vale é que a malta da meteorologia acerta mais que a malta das sondagens, senão a coisa estava estragada. Não, e agora acertam muito, atenção. Dá-me licença. Permitam-me passar para o Alberto Magalhães, porque senão ficamos sem programa. Francamente, são preciosos. Ora, eu tenho que dizer o seguinte, Alberto, agricultura e aos agricultores. E à população eu tenho que dizer o seguinte ainda, antes de terminar este tema. Tenho que dizer o seguinte. Eu apelava às gretas e às gretinhas, aos gretos e aos gretinhos, para se decidirem. Decidam-se. Tomem uma atitude. Querem voltar à Idade da Pedra e exterminar pela fome a maior parte da humanidade? Querem telemóveis sem lítio? Querem produção de energia sem lado B? Sem os prejuízos que todos os tipos de produção de energia têm, acabam por ter, inevitavelmente, porque a energia não é acumulada na Terra, não é infinita e nem é de borla, nunca. Portanto, entenda alguma solução, apitem-se se fazem favor, digam qualquer coisa. Por exemplo, quando eu agora gostava até para se calhar vou fazer a ponto para o tema seguinte. Quando se diz que a água é um bem escasso, quer dizer, a água é um bem escasso, mas há muita água no mundo. Por exemplo, em Israel a água é um bem escassíssimo. No entanto, os israelitas há muito tempo que conseguiram arranjar métodos de desalinização da água do mar que a tornam bem menos escasso. E nós, se calhar, temos que ir pelo mesmo caminho. Encontrar formas já fazemos isso na Madeira. Sim, nós temos que intervir no ciclo da água, porque a água tem um ciclo, não é? E há um problema no ciclo da água que muitas vezes a gente gasta num sítio do ciclo, que é a agricultura e o consumo humano, gastamos rapidamente demais a água que está nessa parte do ciclo. E depois perturbamos o ciclo todo. Mas se calhar, se nós tivermos boa investigação científica e dirigentes com bom senso, como dizia o Bento ainda há bocadinho, ou menos pouco senso e menos inspirações ambientalistas que não vão tanto atrás das gretas, deslocadas, talvez a água não seja um bem tão escasso como isso, porque há muita água. Até dizem que os glaciares estão a derreter, mas estão a derreter para o mar, não é? Muitos deles. Mas bom, outros derretem para os rios. Aproveitemos a água, mas bem, segundo a ciência e segundo não é o princípio da precaução, é o princípio do bom senso. Aqui estou de acordo plenamente com o Bento. Bem, da seca passamos para o tema que nos traz o Bento Anastácio. Vai ter de ser tratado de forma rápida. Bento, terá de ser assim. Estamos na reta final do programa. O relatório da Amnistia Internacional sobre Israel, que te inquieta ou confirma as inquietações que tinhas? Confirma as inquietações que tinha, há muito tempo, eu e mais uma quantidade de gente. Normalmente a Amnistia Internacional produz um relatório anual onde são tratados todos os assuntos de violação de direitos humanos, quer seja em cadeias, quer seja
em conflitos armados, declarados ou não declarados, etc, etc. Isso é o normal dos relatórios da Amnistia, onde nós temos aparecido normalmente no que diz respeito à justiça e às cadeias, etc, etc. O que traz este novo relatório, este relatório que é específico sobre o Estado de Israel, e chama-se o apartheid do Estado de Israel contra palestinianos. É um trabalho de 4 anos de investigação por parte de elementos da Amnistia Internacional, sobre os quais normalmente não se tem grandes dúvidas sobre a sua imparcialidade e que vem confirmar que de facto existe um regime de apartheid no Estado sionista de Israel. Até por uma... E este relatório é depois vincado pela lei judaica, pela lei israelita, que diz que Israel é o Estado, é a nação-Estado do povo judeu, não é a nação de toda a gente. Dão exemplos das formas como isto é sustentado a partir das declarações das Nações Unidas, quer do Tribunal Penal Internacional, que diz que o regime que classifica o regime de Israel com todos os elementos necessários para que seja considerado, de facto, um Estado onde existe um sistema de apartheid. O que é decidido, definido como um regime institucionalizado de opressão e de dominação de um grupo racial sobre o outro. Isto é também vincado pela lei do Estado sionista de Israel, que declara os não-judeus como cidadãos de segunda, onde não é dada, por exemplo, aos palestinianos o estatuto, os palestinianos de Jerusalém, que hoje Israel tem como sua capital, ou à revelia da lei internacional, em que esses são apenas e só residentes permanentes e não cidadãos do país. Há um relatório que aponta também para que no ano 2019 o exército israelita tenha executado 214 civis, entre os quais 46 crianças. Isto não é nada que não estejamos habituados a ver, assim como o que se passa em Gaza ser rigorosamente uma versão 2.0, como se diz agora, do gueto de Varsóvia, e os campos de refugiados são praticamente campos iguais aos dos nazis na Alemanha, com uma pequena diferença significativa, diga-se a bom da verdade, de não terem fogos crematórios ou coisa assim do género. De resto, o tratamento não é muito diferente. Ocorre também que é violada sistematicamente a lei quando não é permitido aos palestinianos regressarem aos seus locais de origem, regressarem às suas casas, regressarem ao que é o seu espaço. Isto só já para não falar também depois no tipo de restrições ao movimento normal dos cidadãos. Ou seja, um palestiniano não pode deslocar-se de forma livre pelo território, enquanto um judeu pode. E isto é tão grave que quando a própria lei do país faz a distinção entre judeus e não judeus. Faz-me lembrar Adolf Hitler, que também fazia a mesma distinção. Obrigado, Bento. O Bento deixou estas suas inquietações. Ricardo Farichel, este é um assunto que também habitualmente se vai falando deste problema que se vive em Israel. A Amnistia Internacional diz que não se está basicamente a avançar numa integração
dos povos neste território. Eu não conheço em pormenor os fundamentos e os factos nos quais a Amnistia Internacional se baseia para elaborar este relatório. A Amnistia Internacional não é uma organização de direitos humanos e é acusada, do outro lado, pelo Estado de Israel. E o Estado de Israel, o próprio diz que assume que, não sendo uma democracia, não é um Estado perfeito, mas é de facto uma democracia comprometida com o direito internacional, aberto ao escrutínio, com imprensa livre, com o Tribunal Supremo forte Para os e, judeus. portanto, vamos lá ver, Israel defende-se, isto aqui apenas a analisar os dois lados da questão. Israel defende-se dizendo que, e isso eu sei também que é assim, há uma certa linguagem extremista associada a estes factos, que não sei se distorcem ou não a realidade, mas que pretendem de alguma forma aqui lançar achas no combate ao antissemitismo, e, enfim. Não quero pensar que tudo isso esteja a passar aqui utilizando vítimas inocentes, e se elas existem, lamenta-se que existam. Infelizmente não é só no Estado de Israel, existem por todo esse mundo fora. E portanto, por um lado, preocupa-me a falta de respeito pela cidadania e pelos direitos mais elementares dos cidadãos, estejam eles em Israel, estejam na China, estejam onde estiverem. Mas por outro lado também não quero embarcar aqui em falsos ou pseudo relatórios que muitas vezes têm uma certa, são de alguma forma tendenciosos. Se forem tendenciosos para resolver o problema dos inocentes, transversalmente aos regimes políticos, à geoestratégia e ao espaço físico onde se encontram, eu sim apoio, acho muito bem. Agora, utilizar essas falhas de respeito pelos direitos humanos para atingir outros fins mais transcendentais, eu aí já ponho algumas reticências e, portanto, gostaria de ver, de facto, estes relatórios da Amnistia Internacional consolidados por outro tipo de organizações que não são a Amnistia e que de facto colocassem em causa ou não o Estado de Israel, enquanto Estado soberano e respeitador dos princípios internacionais da diplomacia internacional e do respeito pelo cidadão. Portanto, Ricardo, a Amnistia Internacional é a mesma Opa, é a então. mesma organização que traz à Tá luz do bem. dia os campos de concentração Tá. chineses, que traz à luz do dia a repressão sobre o povo e a fome da Coreia do Norte. Portanto, é uma organização que normalmente não Muito se bem, preocupa muito com os donos do país. Alberto Magalhães, que comentário te merece o tema trazido pelo Bento e as preocupações já aqui foram levantadas, tanto pelo Bento como pelo Ricardo, naturalmente? Opa, eu acho que a minha conexão na internet não está estável. Avisa-me aqui o meu computador. Estão-me a ouvirem? Estamos a ouvir. Estamos Ora a bem. ouvir, Mas mesmo sem Vodafone. no caso do. E- Mas e- há que dizer que o Alberto Magalhães, a conexão de internet do Alberto Magalhães, tal como em muitos outros locais, não é uma questão de hackers, é mesmo uma questão que é assim. Qualidade do serviço. Qualidade. A qualidade do serviço. Provavelmente nem dá para transferir qualquer pacote de hacker para hackear o serviço, não é, Alberto? Isso de vez em quando. Mas agora estamos a ouvir bem e a ver. Bom, eu ia dizer que o problema é muito mais profundo e não me parece que este relatório da Amnistia Internacional venha trazer algo de novo sobre o tema de Israel e da Palestina. Quer dizer, é aquilo que traz de novo. É um bocado estúpido. Desculpa lá, Bento, dizer isto. Eu não Quer fiz dizer, o relatório. o relatório diz o regime fui de eu que o fiz. apartheid do Estado de Israel contra os palestinianos. Sistema cruel de dominação e crime contra a humanidade. E depois o próprio relatório define, como o Bento já leu, o regime de apartheid, um regime de apartheid como um sistema de apartheid é um regime institucionalizado de opressão e dominação de um grupo racial sobre outro.
Ora, aqui nem sequer se trata de grupos raciais, porque a raça israelita, ou a raça judaica e a raça árabe não existem. É tudo a mesma gente, praticamente. Deve haver muito pouca diferença de ADN entre uns e outros. Ou melhor, nos judeus há uma grande diversidade de ADN, mas é por outros motivos. Porque há judeus negros, porque há judeus russos, porque há judeus de várias partes do mundo que foram expulsos pelos fascistas, pelos nazis, ou melhor, tiveram que fugir e refugiar-se devido ao antissemitismo, sobretudo da Europa de Leste. Existente sobretudo na Europa de Leste. E, portanto, este relatório, o que é que traz que a gente não saiba? Não traz nada. Quer dizer, nós já sabemos isto. Em 2002, reparem bem, eu tenho aqui um livro que não sei se posso mostrar. Sabe Richard Tila, não? Para os ouvintes vai ser difícil que vejam. Mas Não, aí não, também. não consigo. Mas diz que livro é, diz o título. Daniel Sokatch. Não, Daniel Sokatch chama-se Israel, um guia sobre o conflito israelo-palestiniano para os curiosos, os confusos e os indecisos, que é o meu caso, não é? Diz na página 198 que em 2002 foram mortos mais de 200 israelitas, civis israelitas, em atentados suicidas ou ataques terroristas durante a segunda intifada. Ora, reparem bem, o que é viver num país que é uma estreita faixazinha entre o mar e outros países, uma estreita faixa de poucos quilómetros, e terem atentados terroristas a toda a hora, bombistas a toda a hora. Claro que fizeram um muro, claro que não tiveram que perseguir palestinianos e ir contra os direitos dos palestinianos, porque não conseguem distinguir os palestinianos bons dos palestinianos bons. Onde o palestiniano bom é o palestiniano morto. Eu estou agora a falar. Para concluir, não sei se para concluir, Alberto. O palestiniano bom é o palestiniano morto. Mas para concluir, Alberto, então, sim. Vamos lá. Se conseguimos ter ligação com o Alberto. Não te interrompi. Portanto, em 2005 houve quase a possibilidade, o Sharon e o Abbas estiveram quase a fazer a paz, fizeram um tratado de paz e a coisa estava quase. O Hamas expulsou a autoridade palestiniana em 2006 ou 2007 da faixa de Gaza e começaram outra vez os atentados. E o que deu de tudo isto, de toda a ação das autoridades palestinianas e do Hamas, etc., do Hezbollah, o que deu, aquilo que conseguiram foi que a extrema-direita ganhasse o poder em Israel, e a partir daí o problema já não é de Israel contra os palestinianos, é da extrema-direita israelita contra os palestinianos, e com os colonatos e estas coisas todas, e crimes contra a humanidade porventura. Mas há crimes contra a humanidade, há de parte a parte, e sempre houve de parte a parte desde 1940 e carqueja. Isto não é coisa que se discuta em 3 minutos nem em 5 minutos. Não, então, é tratado. Se dermos muito mais tempo a este assunto, ficamos aqui durante 3 anos ou mais. Exatamente. É um assunto intratável é um assunto complexo, longo, mas que há que tratar num momento e faça um facto concreto, como aquele que o Bento aqui trouxe neste instante, naturalmente. Bento, para fecharmos o assunto. Eu não estou a acusá-lo de ter trazido um assunto que não se pudesse trazer. Bento, dou a palavra ao Bento só para ele dizer sim ou não, basicamente. Bento, para fecharmos o programa. Já não temos hipótese para a segunda volta. De facto, concordo com o Alberto quando diz que não traz nada de novo, porque é o que de facto nós sabíamos. O que agora traz é uma visão mais distante e um trabalho que é feito por quem normalmente faz estas coisas como deve ser. Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa, Bento. Em 2017, a Amnistia Internacional... Não, em 2019... Ficamos sem o seu Alberto, isto não está fácil para ouvir o Alberto Magalhães. Acho que ele vai ter de dar essa informação noutro programa. Bento, para concluirmos, temos de fechar o programa. Para concluir mesmo, dizer que de facto há uma coisa que eu também concordo
nós não te conseguimos ouvir, Alberto. Tenho de dar a palavra ao Bento, peço desculpa, porque temos mesmo de terminar para fechar. E, Uma coisa que eu estava a dizer que concordava com o Alberto é que o Hamas, o Hezbollah e o Likud são farinha do mesmo saco. Ora bem. E assim chegamos ao final do programa. Não. O Ricardo tem de fazer o remate final, é verdade. Não, o Ricardo faz sempre o remate final. Esteja fora de campo, esteja onde estiver, está sempre o remate final. Parafraseando um colega. A gente quer ter sempre a da última geração do palavra. meu pai, agricultor, dizia que perante esta iminência, este problema de não chover, dizia: se não chove, vai tudo de água abaixo. E pronto, e assim terminamos o programa de hoje. O Ator tem direito de volta dentro de uma semana na DNFM, em dnfm.com, na versão podcast e também na versão de vídeo na página de YouTube da DN. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.